Olá, bom dia. Opa, quase fiz um ato falho. Bom dia pra vocês, meninas. Sexta-feira. E essa sexta-feira a gente vai fazer costura. Quem percebeu algo diferente aqui? Hein? Quem está chegando está vendo algo diferente. Vocês vão ficar no jogo dos 7 erros? Tem nada diferente, não. Eu só coloquei a câmera um pouquinho mais pra trás porque eu assisti a live de uma amiga minha. E ela deixa a câmera um pouquinho mais pra trás. E eu achei que ficou bom e dava pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então resolvi tentar também, né? Pra ver se a gente consegue fazer tudo de uma vez só. E aí vocês vão me falando aí se tá bom, se a imagem tá boa, se vocês gostam. Porque essa aula é feita pra vocês, é feita com vocês e é feita por causa de vocês. Então se vocês ajudam, a gente consegue fazer uma melhoria o tempo todo, não é verdade? Então, cappuccino na xícara, porque tá frio. Tô até de casaquinho. E aí, a gente vai fazer, gente, do céu, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós primeiro fizemos essa bolsa, né? Lembra dessa bolsa que a gente fez? Enfim, eu fiz essa bolsa. Depois dessa bolsa, ensinei a fazer esse porta-óculos. E pra completar esse jogo aqui, resolvi fazer uma carteira. Então, ó, essa bolsa aqui é minha, tá, ó. Aqui, ó, fone de ouvido, batom hidratante, chave de casa do carro, documentos, tá, dinheirinho, documentos, moedas. É minha e eu tô usando e tô amando. E aí, resolvi fazer. E aí, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu fiz uma bolsa dessa aqui de presente pra minha irmã de aniversário. E eu dei pra ela de outra cor e eu dei pra ela de presente. Aquela que eu fiz na live com vocês, eu dei de presente pra ela de aniversário. E eu resolvi fazer a carteira, porque eu gostei tanto, eu tô usando tanto, que eu resolvi fazer uma carteira pra ela também. Então eu vou fazer no mesmo tecido que eu tinha dado a bolsa pra ela inicialmente, né? Então eu vou deixar aqui. Bom, meninas, sejam todas muito bem-vindas, bom dia pra vocês, muito obrigada por estar aqui comigo. São 10 horas da manhã de uma sexta-feira, tá um pouquinho frio, o sol tá meio tímido lá fora e estamos todos aqui para mais uma aula. Obrigada ao Bazar Horizonte pelo convite, a Círculo pela oportunidade de estar usando seus tecidinhos aqui nesta aula e vamos fazer uma costura. Primeiro lugar que eu quero te contar, essa aula dá perfeitamente para ser feita na máquina doméstica. É claro que para mim, numa condição de aula, de professora, fica mais fácil eu fazer na industrial, primeiro porque já tenho mais habilidade, faço isso com mais tempo, ela é mais confortável pela posição anatômica que a mesa e a cadeira fica, mas dá perfeitamente para você fazer na doméstica, tá bom? Só seguir as medidas que vão estar na descrição desse vídeo. Achei chique esse negócio de falar isso. Não, na verdade, na publicação tem lá as informações que depois que você acabar essa aula, você consegue ver. Detalhe, meninas, já compartilha essa aula para que fique na sua timeline. Aí se você chegou um pouquinho atrasado, chegou depois, e aí depois quer rever e fazer essa carteira junto comigo, você vai conseguir achar com mais facilidade na sua linha do tempo. Então, compartilhando ajuda você mesmo a encontrar essa aula. Oi, Marta, oi para todo mundo que tá chegando aí. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada pelo carinho e bora pra aula. Ó, a gente vai aprender a fazer um fechamento dessa carteira diferentão. Quer dizer, pode ser que você já saiba, mas é um tipo de fechamento, é um puxadorzinho assim, que fica tão bonitinho, ele vira uma seta, mas vou mostrar pra vocês no detalhe isso aí. O que a gente vai precisar para fazer essa carteira? Então vamos lá aos tecidinhos, aos detalhes que a gente vai usar. Então, primeira coisa, a gente vai usar um tecido de 15 centímetros de largura por 22, tá? 15 você pode fazer por 20. Lembra aquela carteira que a gente fez 20 por 22? Você pode fazer 20, ela vai ficar um pouquinho mais comprida. Você pode até fazê-la um pouquinho menor, tá? Eu resolvi fazer essa aqui, ó, 15, porque é o corte da régua, por 22 de altura. 22 é uma altura boa de carteira, porque ela cabe na mão, tá? Então, ela vai diminuir um pouquinho, vai ficar com em torno de 20, né, depois, por causa do pezinho da máquina. Mas, olha, é uma carteira que cabe na mão, perto do celular, por isso que ela tem essa medida. Mas você pode aumentar, é que muito maior que isso, ela fica desengonçada e as coisas não cabem, vão ficar sobrando espaço. Então, não tem necessidade, ok? Mas aí 22 altura é bom, cabe RG e tal. O RG, ele tem, não sei,
Eu ia falar, ele tem X centímetro, mas eu não sei exatamente quantos centímetros ele tem. Bom, já que é minha carteira, vamos pegar o RG agora e falo pra vocês quantos centímetros tem o RG. Aqui, ó, 11, tá? 11 não. O RG mesmo, ele tem 10,5. O RG tem 10,5, isso aqui é da Didi. O RG mesmo tem 10,5. Mas aí a capinha aqui, ele ficou no final com 11, com essa capinha que eu coloquei no RG. Então ele tem que ficar com um espaço interno aqui de 12 centímetros, mais ou menos, sabe? Pra que caiba o RG com facilidade. Dinheiro dobrado ao meio, gente, é pouco também. Então, enfim, acima de 12 final, né? Então, se você pode cortar com 14, com 15 e daí pra diante, tá? Menos do que isso aí não vai servir só pra dinheiro, talvez, que é menorzinho, mas não vai servir pra documento. Então, só pra deixar clara a situação. Gostei tanto de fazer que fiz outras opções também, ó, fiz outras cores. Esses aqui são os presentinhos que eu vou andar dando por aí, porque é legal, né? Bom dia, Mônica! Bom dia pra todos vocês. Bom, então nós vamos usar o tecido, ó. No meu caso, tá? Eu cortei 15 centímetros de largura por 22. 15 por 22 no tecido principal e fiz um quilt. Olha que quilt legal que eu fiz aqui. Esse quilt eu fiz um distanciamento de 2 centímetros, então... uma linha, um pé de máquina, uma linha, um pé de máquina, uma linha, um pé de máquina, e assim fui fazendo o meu quilt, ó, ficou bem legal. Lembra aquela máxima que eu disse pra vocês? Quando a gente vai fazer um quilt, usa a mesma cor do tecido, porque aí você não briga. Se eu colocasse branco aqui, ele iria mascarar, então, o desenho desse jeito aqui. Ele faz o quilt, deixa um trabalho bem bonito, ó, deixa eu mostrar de perto aqui, ó. Ó, fica um trabalho bem bonito, aqui vai dar pra ver melhor. Mas ele não estraga a imagem que você tem do tecido, ok? Então aí, tecido 15 por 22. E você vai cortar essa mesma medida num tecidinho de forro, tá? Numa espécie de tecidinho de forro, ok? Mesma medida, 15 por 22, tá bom? Você pode até cortar um pouquinho maior nesse primeiro momento, mas não tem necessidade. Porque, minha filha, você pode pôr entretela aqui? Até pode, mas não há também necessidade, porque essa carteira vai ficar pequenininha, enfim. Tá? Então tá aí, ó, 15 por 22 num tecidinho de forro também. Vou tirar aqui a informação que eu já passei pra vocês. Feito isso, a gente vai fazer os bolsinhos, 2 bolsinhos de cartão, tá? Então o que que eu fiz, ó? Eu cortei alguns tecidinhos, eu cortei aqui, ó. Esse eu cortei 20, sempre é 15 a medida, tá? Vamos deixar claro isso aqui? 15 é a largura, então 15. Esse aqui eu cortei 20, entretela de 10, passei, dobrei. Então eu cortei 2 de 20, que vou dobrar, uma entretelinha de 10 e vou dobrar e vou fazer a costura que eu vou mostrar pra vocês. E 2 de 18, que eu vou fazer um outro detalhe. Bom, aqui a gente vai começar a fazer a costura bem na lateral aqui, ó. Bem no topo. Então, onde tá a entretela pra cima, ó, a entretela que tá aqui, ó, eu vou fazer o pesponto desse lado, que é o lado que eu quero mais firme. E vou fazer uma costura bem lá na pontinha, só pra fazer prender esse tecido, obviamente, e fazer um acabamento pra ficar bonitinho, tá? E vou aproveitar, ó, e já vou fazer uma costura mais tão na beirada, gente, que na verdade tá quase escapando. É só mesmo pra estabilizar tudo e não sair nada do lugar. Ó, olha isso. Uau, ficou bonitinho, hein? Ficou bonitinho mesmo. Feito isso aqui, ó, eu vou fazer isso nos 4 bolsinhos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 bolsinhos. Tá lá na medida essa informação. Aí você vai pegar o bolsinho menor e vai colocar sobre ele e vai ficar um distanciamento. Aqui, gente, vocês podem fazer esse de uma cor e esse de outra, que vai ficar bem bonito. Enfim, pode fazer 4 bolsos, um de cada cor, fazer composição de cor. Aqui eu resolvi usar uma cor única, né, ó. E fiz uma medida, se aqui tem 15, essa medida aqui tem 7,5. E fiz uma linha aqui. E vou fazer uma costura no centro, fazendo uma divisória nesse cartãozinho. Essa bolsa de cartão.
aqui, esse cartão vai ficar em pé. Então, você pode não fazer essa divisória, deixar o cartão deitado, lembrando só que ele é uma carteira de um bolso largo, né? Então, o cartão, ele cairia se você deixar ele, né, de pé, sabe? Entendeu o que eu tô falando? Se você deixar ele aqui, ó, e usar ele nesse sentido, assim, né? O cartão, em vez dele ficar assim, ele fica assim. Então, você pode não fazer essa divisória. Ou, se você diminuir as medidas, lembra? A gente tem uma bolsinha só de cartão? Poderia também. Ó, fiz isso, tá vendo? E agora eu vou fechar as duas laterais aqui, ó, pra deixar tudo preso, pra facilitar a minha vida. É só por isso. E por que a gente fecha? Porque na hora de colocar lá na máquina, a gente pode fazer com que isso faça alguma preguinha assim, ó, e depois dá um trabalho. Agora nós vamos preparar o forrinho, ó. Eu vou colocar o bolso aqui e o bolso acolá. Agora é o seguinte, ó, então só para relembrar, ó, tecido, você vai cortar 15, lembrando que essas medidas estão na descrição desse vídeo, tá? Bolso de documento, então o bolso de documento não tem divisória, então a gente fez 15 por 20, entretela de 10 por 15. E o bolso cartão, 15 por 18, entretela 9 por 15, tá? Vamos tirar todas essas informações aqui, que eu coloquei para não esquecer-me. Deixei tudo lá. E agora, aí prendi aqui, eu já adiantei um bolsinho para não ficar fazendo a mesma coisa 10 vezes, né? Agora, gente, é importante o seguinte, ó, vamos colocar aqui, beleza. A gente colocou, deixa eu só dar uma refiladinha aqui, para ficar tudo bem refilado. Ó, é o seguinte, a gente vai colocar, então esse aqui já tá cortado na medida de 15 por 22, tá? Então depois você refila, porque ele tem que estar na medida certa. Aí eu vou colocar o bolso aqui e o bolso do outro lado. Então essa divisória do bolso você tem que fazer antes de começar a fazer esse paranauê. Detalhe, você poderia fazer uma divisória aqui agora, ó, poderia fazer essa divisória deixando esses dois abertos também, sabe? Você quer, esses dois lados do documento, esses dois lados cartões. Aqui tá fazendo um cartão de cada lado, poderia fazer. Enfim, agora eu vou prender isso aqui com um anel. Só vou tomar cuidado para que isso tudo não coche. Então eu vou vir aqui, ó, vou prender, vamos pra máquina que fica mais fácil, tá? Ó, vou fazer uma costura aqui, uma costura aqui. Vocês viram que eu fiz 3 pontinhos só? Aqui. Feito isso, agora eu venho e... Não é pé de máquina, tá, gente? É só metade só do pé. E vou descer aqui, ó. E aqui também, vou descer... Outra coisa muito importante é tecido passado, tá? Quando o tecido tá passado, ele fica bem alinhado, fica muito mais fácil de você colocar ele aqui pra fazer essa costura, tá bom? Bom, aqui não costurou. E todos os lados costurados. Pronto, tá feita aqui, ó, a costura de todos os lados. Na peça, tudo muito preto, fica meio difícil de você ver, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o zíper e vou colocar num dos lados aqui, ó, tá? Direito com direito. E vou fazer uma costura, primeiro, bem na beiradinha. Eu faço essa costura pra estabilizar o zíper. Fiz essa primeira costura, venho na segunda costura e... deixa ele um pouquinho mais longe. Vou pegar meu forrinho. O forrinho que eu escolhi aqui, eu escolhi a medida de 2 vezes 10 por 15 centímetros. 15, lembrando sempre que é a medida padrão, tá? De largura.
Então, vamos colocar direito com direito. Forrinho olhando a parte mais mole, olhando para a máquina. Vou fazer a primeira costura de estabilização aqui. Beleza, estabilizei, volto pro outro lado. Encosto meu cursor lá e costuro. Feito isso. Bom, vou pegar o meu tecido principal e fazer a mesma coisa. Estabilizei o zíper aqui. E direito com direito. Gente, no preto, falar pra você, é difícil ver essa Paranauê. Você olha, você acha que você escolhe um lado e fala, esse é o direito. Aí quando você vê, você fala, não, é esse. Difícil. Eles são, não são fio tinto, né? Mas ele é, enfim, difícil. Ó, coloquei aqui, estabilizei, venho lá. A primeira costurinha é bem na beiradinha, pra estabilizar tudo e ficar no lugar. E venho com a segunda costura e seguro tudo aqui, beleza? Bom, tudo estabilizadinho, vamos só ver se foi aqui mesmo. Tá, ok. Beleza. Eu gosto de jogar e fazer uma costura de pesponto. Então, eu joguei tudo pra trás e vou fazer aqui uma costura de pesponto, que é pra deixar tudo bem alinhadinho. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Jogo tudo pra cá, dobro todo mundo. Aqui o tecido tá bem grosso, né? Porque tem bastante informação aqui. Então, vamos assentar essa costura toda aqui. E pronto. Feito isso e isso. Aqui eu achei o centro desses 5 centímetros e fiz a marcação do botão, tá? 5 centímetros e fiz a marcação do botão de duplo acabamento. Então, botão de um lado, zíper do outro. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a estrela dessa bolsa, que é o suporte, tá? Eu cortei aqui, ó, 6 centímetros por 20. 6 por 20. Dobrei feito viés, tá? Aqui. E agora, dobrei ao meio e vinquei, achei o meio, tá? O meio tá aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nessa posição aqui, ó, eu vou trazer vocês mais perto, não aguento deixar vocês longe desse jeito. Ó, vou colocar nessa posição de viés aqui, ó, e vou fazer uma costura aqui no meio. Isso aqui, ó. Agora, o que a gente... Desse jeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir. Abrir. Gente, unha preta. Temos que alinhar aqui, porque tá torto. Peraí. Ele tem que estar retinho aqui dentro. Senão ele fica torto lá fora. Parece que tá torto pra vocês, né? Pra mim tá reto, gente. Não tá torto, não. Deu pra entender? Oi, Tânia! Tudo bom, minha linda? Como é que você vai? Beijo na tia aí. Deixa eu ver se vocês têm alguma perguntinha. Bom dia. Maria. A Maria chamou Helenice. Helenice veio? Mônica. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Marta. Oi, Marta. Opa. Vamos lá. Ó, vou repetir, tá? Então, o que a gente fez? Peguei um tecidinho de 20 por 6.
Dobrei feito viés. Pus entretela, tá? Então, isso aqui é entretela. Pra deixar firme. Aí, fiz. Aí, eu dobrei ele, ó, dessa forma aqui, ó. E vim na máquina e fiz uma costura aqui. E agora, ele tem um vinco aqui no meio, né? Então, a gente vai encontrar essa medida aqui e essa aqui. Depois que a gente fez isso, agora a gente vai fazer uma costura em toda a volta aqui, ó. Bem na beirada mesmo. Olha aí, Tô, que bonitinho que fica, gente. Isso aqui vira uma lapela pra você usar em qualquer peça que você quiser, gente. Fica muito fofo. Agora, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. De meio. Cadê minha régua? Fiquei sem régua nenhuma. Fiquei tirando as réguas hoje. Eu vou trazendo as réguas pra máquina. E aí fico sem. Bom, fiquei com uma medida de 6 centímetros. Essa lapela, sempre ela fica a metade da medida que você fez. Então, a gente fez com 6, ficou com 3. Se você quisesse se você quisesse que ficasse com 2, precisava fazer com 4, tá? Eita, que eu dei engasgada aqui na fala. Então, ficou com 3 centímetros, 1,5 vai ser o meu ponto aqui, ó. Então, eu fiz um pontinho. Agora, estou já com o meu vazador. Vou fazer um furo central. Vou colocar o meu botão de duplo acabamento. E olha que bonito que fica, né, gente? Ai. Meu balancinho. Ai. Matriz especial para balancinho, para colocar esse botão de rebite, precisa, tá? Ou você leva aí, faz as marcações direitinho, leva no bazar para eles colocarem. Você pode aqui colocar um botãozinho de pressão Rita, sabe? Enfim, tá aí. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, porque essa aqui a gente já terminou, né? Você é demais, adoro. Obrigada, Jacira. Acho que é isso, meninas, tá? Então, bora lá. Bom dia aqui. Aí, o que nós vamos fazer? No lado oposto, tá? O botão tá aqui, ó. No lado oposto, a gente vai colocar... Eita, que eu já errei o negócio. Vou ter que desmanchar, né? Porque a pessoa se antecipou e fez errado, né, pessoas? A pessoa se antecipou e fez errado. Eu preciso agora colocar... enfim, me antecipei aqui. Vamos ter que desmanchar tudo. Quem mandou? Ainda fiz 2 costuras bem reforçadas, pretas, para não desmanchar. Eu quis adiantar e antecipei. E se tem uma coisa que eu não gosto, que eu já falei pra vocês, né? É desmanchar os negócios. Ixi, eu não gosto. Se minha mãe tivesse aqui, já ia dar na mão dela e falar, tá, mãe, desmancha aí pra mim. Se eu tivesse outra peça cortada aqui, eu já ia largar isso aqui tudo, gente. Já passar pra próxima peça.
E a minha mãe fica brava com o desmanche desse jeito aqui, ó. Brava. E eu fiz um monte de costura, sabe? Vai e volta. E vai retrocesso. E deixa bem costuradinho. Bem. Vai dar tudo certo. Vai que vai. Vamos desmanchar. Pretinho assim, fica difícil de enxergar, sabe? Enquanto isso, vamos vendo. A Helenice. Helenice veio, Helenice? Vamos ver se a Helenice veio aí. Se ela veio, manda um oi pra nós aqui, Helenice. A amiga tá chamando. Tá chamando você pra aula. Aproveita aí e me fala aí, quem é a primeira vez que está aqui? Quem já está aqui comigo faz mais tempo? As nossas aulas, elas são de quinta-feira às 10 horas da manhã. Mas às vezes acontece alguns percalços da vida, né? E aí, gentilmente, o pessoal lá do Bazar Horizonte acaba deixando com que eu faça uma pequena alteração na data, porque ontem eu tive que assinar um documento importante aqui na minha família, e era exatamente às 11 horas da manhã, não dava para eu mudar, eu dependia da minha mãe que vinha de São Paulo, do meu irmão que vinha de Itu, a gente foi assinar uma escritura de inventário do meu pai, então assim, com um advogado, não dava pra gente fazer em outro dia, sabe? Tinha um prazo para cumprir. E aí o pessoal lá do Bazar Horizonte gentilmente autorizou a nossa alteração de data aí para hoje. Então já, meu muito obrigado, meu carinho, meu respeito aí por deixarem a gente fazer essa alteração, né? Quem tá sempre aqui comigo, gente, temos muitas aulas mesmo. A gente já está indo para mais de... a gente vai para 2 anos de aula. Acho que completos agora em agosto, né? Eu acho que... Será que nós vamos... É 2 ou 3, hein? Não, acho que é 2. A gente vai para 2 anos de aula, imagina, sendo feito toda semana. Tem muita aula legal aqui, tem muita troca, tem muito conhecimento. E essas aulas ficam todas salvas aqui na página. E aí você tem aula aqui no perfil do Bazar Horizonte, você tem aula... Todos os dias um monte de aulas, tem aula de crochê, tem aula de tricô, tem aula de pintura, nossa, tem muita coisa. E tô eu aqui no meio aí dessa turma talentosa aí, fazendo também costura, tá? Então vamos lá, ó, ato falho, errei aqui, então a gente vai colocar o botão é do mesmo lado, o zíper é do mesmo lado que está o botão, então vamos lá. Eu me antecipei, mas a gente faz uma costura de segurança bem na beiradinha. E uma segunda costura estabilizando. Vamos de novo lá. Então, eu coloco aqui uma costurinha de segurança. Estão enxergando? Uma costurinha de segurança. E venho de novo fazendo uma segunda costura aqui, segurando todo mundo. Viro e despontamos. É tão gostoso costurar, é tão rápido costurar. E descosturar demora tanto, né? Pronto, feito aqui, tudo certinho, beleza? E do lado oposto, a gente vai colocar o nosso fecho. Então, eu vou achar o centro do fechinho e vou colocar ele, prestando atenção aqui, ó, na vira, né? Quando ele virar, ele vai fechar aqui. Então, tá. Então, fiz ele aqui. Vou ficar com 9 centímetros
Mais ou menos. Põe bem no meio. E aqui... Pronto, ó. Quando a gente fechar essa carteira, ele vai estar... assim. Então, o zíper, ó. O zíper vai do mesmo lado do botão e o puxador do outro lado, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Com ele nessa situação aqui, ó, desse jeitinho, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui durante aquele período que ficamos ali. Eu sou a primeira vez, achei bem legal. Ô, Maria, obrigada pela primeira vez. Espero que você volte semana que vem, Maria, porque nós cometemos uma falha aqui, né? Bom dia, cheia de bênçãos pra você. Obrigada, Shirley. Espero que você volte outras vezes pra gente testar a nossa aula aqui, porque, né, a gente sempre faz muita coisinha aqui. E agora, ó, a gente vai colocar o nosso forrinho. Então, a gente vai colocar os bonitos juntos, estão direito com direito, os forrinhos pra fora, nesse jeitinho aqui, ó, tá? E agora, eu preciso estabilizar para que isso nada coxe. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, ó, costurinha, umas 4 costurinhas aqui pra deixar... Ui! Outro ato falho. Cursor. E vocês sabem que eu pensei no cursor desde a hora que eu comecei a fazer. E pensei cá comigo, nossa, não posso esquecer de pegar o cursor, não posso esquecer de pegar o cursor. E fui avançando a aula aqui e quase que não coloco o cursor. Então, quando ele estiver fechadinho aqui, eu quero que ele feche pra cá. Então, hora de colocar nosso cursor. Vamos olhar os nossos zíperes aqui, assim, ó. E vamos colocar o cursor. Esse cursor vai ser passado 2 vezes. Uma vez pra fechar aqui o zíper, né? E aí eu passo pra parar ele no meio. Eu preciso desse cursor fechadinho. É hora do sofrimento, é uma hora que a gente... apanha um pouquinho, todo mundo apanha, normal. Vamos ver que esse aqui não tá entrando nem na base. Quando você tá com dificuldade de entrar, por exemplo, ó, o cursor, testa pra ver se ele mesmo tá passando, pelo menos de um lado, ó, tá vendo? Ele não tá correndo com facilidade, então ele pode estar com problema. A gente tenta outra coisa. Às vezes é o zíper que ele tem ele é mais largo, né? Acontece isso aqui, deixa eu ver esse aqui, ó. Se ele não correr também, ele correu com mais facilidade, tá vendo? Ele entrou aqui com mais facilidade. Então, às vezes é o cursor que tá com probleminha. Se você troca de cursor e não corre, às vezes o zíper, ele é número 6 e o cursor é 5. Acontece isso também, tá? É muito comum. Eu gosto de deixar os dois bem alinhadinhos. Existem ferramentas que nos ajudam nessa passagem aqui. E também é uma carteirinha que dá para ser usado o cursor, o zíper, o compradinho pronto, sabe? A gente precisa estar de olho aqui, ó. Pra mim não ficou tão bom, então eu vou tirar e colocar de novo, gente, porque faz diferença, né? A gente demora um pouquinho nessa passagem aqui, mas ao vivo é isso. Existe uma ferramentinha que é para colocar o cursor, ele ajuda a gente nessa colocação, assim, porque ele deixa as mãos livres. Eu acho que esse zíper que eu comprei, o preto em especial, ele é número 6, porque o preto, sempre que eu coloco o preto, ele dá
mais trabalho para eu colocar, sempre. Pode ser. Existem zippers que são mais fáceis de pôr. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas vai. Na segunda passagem, é preciso entrar certinho do mesmo jeito que entrou a primeira vez. Precisa entrar certinho, senão não tem jeito. E aqui, gente, ó. É milagre, reza, benzedeira. A gente faz o que dá. Ai, ai. Vamos que vamos. Uma hora sai. Uma hora sai. Se foi a primeira, tem que entrar a segunda, não é verdade? Ai, caramba, fez uma barriga. Olha só. Vai ter que entrar de novo, gente. É isso. E zíper, ó, vou falar pra vocês. É um ponto alto da sua peça. É um ponto que fica à mostra. Então, não dá pra gente vacilar no zíper, não, sabe? O zíper ele tem que ficar bem colocado, ele tem que ficar bonito. Usar o pezinho de zíper pra ele ficar encaixado bonitinho, sabe? É importante ter os detalhes no zíper, não tem jeito. O zíper ele tem que estar bem feito. Ai, meu pai. Eu tô sofrendo agora. Tava indo tão bem. Acontece, né? Isso. Com vocês, não? Tá tudo indo lindo. De repente as coisas... O leite azeda. Já viram o leite azedar? É isso, a hora que o leite azeda. Agora já não tem mais o que fazer, porque eu já escolhi o cursor, eu já escolhi o zíper, já apliquei o zíper, já fiz tudo aqui, né? Então, aê, danado, bichão, me dobra, mas eu te dobro também. Aí, ó, parei ele aqui, tá? E ele tem que ficar bem colocado, não pode ficar barrido. Não tem jeito. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Aqueles princípios da bolsa. Os bonitos juntos, né? Direito com direito, os bonitos juntos. Aqui, pode colocar alfinetes para segurar essa peça. A gente tem que colocar o zíper para fora, tá? E fazer essa costura. Então, a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. A gente vai primeiro estabilizar aqui, ó. Então, eu venho e fazendo uma costura, uma de cada lado. Aqui é como você se sentir mais confortável para fazer essa costura. A verdade é essa. Qual que é o jeito mais confortável de fazer essa costura aqui para você? Aqui a gente vai usar um pé de máquina, tá bom? Aqui, ó, retrocesso que nós vamos cortar. Eu vou cortar esse cantinho, tá? Vocês podem não cortar. Agora a gente vai vir aqui, ó, puxar os dois. A gente vai puxar o forro e o zíper pra fora. O zíper, ele vai fazer uma dobra aqui gigantesca. Aí a gente vai passar devagarinho por ele. E deixar reto aqui. E vamos virar do outro lado e fazer a mesma coisa. Pezinho de máquina, bastante retrocesso ali no começo, porque a gente vai cortar. Eu vou colocar uma etiquetinha nessa bolsa. E se ficar de ponta cabeça? Danado, não sei agora. Não vou pôr. Tinha que ter pensado nela antes. Agora eu não tenho cabeça para pensar. Teria que desmontar, estudar ela. Será que dá pra eu pensar nela agora? Deixa eu ver. Essa aqui tá pra cá. Se eu colocar ela... Ai, eu tentando fazer arte com vocês aqui ao vivo. Depois dá ruim. Aí eu reclamo, choro. Né?
Aí, se eu pôr desse lado, vai ficar de ponta cabeça. Eu tenho que pôr assim. Pra virar e ficar assim. Então, eu tenho que pôr com a cabecinha virada. Tem que ser do outro lado aqui, ela tá... Não sei. Acho que tem que ser do outro lado, não vou pôr. É, minha filha, é isso. Beleza? Feito. Deixa eu ver se tem algum comentário de vocês aqui, alguma risadinha, porque, né, faz parte do show. Eu vou baixar vocês, gente, gosto mais. Gosto de vocês mais baixinhos, assim, ó. Gosto. Tô acostumado. Vocês mais baixinhos, gosto, né? Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar os cantinhos, porque... lembra que eu fiz bastante retrocesso aqui, né? Pra gente desvirar. Vou de novo, ó, reforço aqui, ó. Esse retrocesso pra não ter problema. Beleza. Vou vir aqui e corto o excesso do zíper. Eu sugiro o zíper um pouquinho maior, sabe? Só por uma questão de segurança. Não custa nada você pôr aí 1 centímetro de cada lado maior, sabe? Não custa nada. Agora o segredo para um desvirado bom é, quem tá aqui comigo sempre sabe, que a gente adora usar um secador de cabelo, né? A gente adora usar um secador de cabelo. Pra quê? Pra deixar tudo molinho. O secador de cabelo... Então, o secador de cabelo, isso aqui é sintético. Sintético não, né? Tecido, é algodão. Só que o tecido também fica mais macio. O que acontece? Quando a gente passa a roupa, a gente faz o quê? A gente aquece a fibra para ela ficar mole e desamassar. E a entretela e a manta são sintéticos, né? Então, elas também desamassam com mais facilidade, elas amolecem. E o fato delas amolecerem faz com que eu desvire com mais facilidade, sem que eu faça tanta pressão nas costuras e, consequentemente, eu evite rasgar aí as costuras e amassar demais o tecido. Porque se eu fico muito tempo tentando desvirar, eu faço muita ruga, sabe? Muita prega, muita amassado no tecido. Então, a gente faz dessa forma, fica muito mais fácil quando você aquece. Cuidado de usar algo pontiagudo aqui, né? Uma tesoura, alguma coisa assim. Tome cuidado com tesouras muito pontudas, porque tesouras muito pontudas vão fazer com que você faça um furo, um rasgo no tecido, tá? E aqui, ó, ele amarrota, tá? Ó, ele amarrota. Tem jeito, amarrota. Aí você vai colocar tudo alinhadinho lá. E puxar bem. E vamos puxar direitinho. E a gente pode levar no ferro e passar de novo. E abre bem a tua costurinha aqui. Aqui, ó, você pode usar com o ferrinho aqui, com a ponta da tesoura, e empurrar. Você só toma cuidado de fazer uma coisa que eu já fiz, então por isso que eu vou falar pra você. A gente vai empurrar o tecido. Aqui, ó, a gente vai empurrar o tecido. Só que se você enfiar a tesoura aqui e abrir
esse zíper, minha filha, você estraga a peça. Porque aí ele não fecha mais direito, ele vai ficar aquele zíper que abre no meio do caminho, sabe? Já viu aquelas carteiras que abrem? Aquelas bolsas que abrem? Ele vai ficar assim pra sempre, a não ser que você desmanche tudo e faça tudo de novo. Use um objeto pontiagudo pra desvirar, com muito cuidado, sabe? Sem pressa, para que você não rasgue, não fure o tecido. Puxa. E aí, se você sentiu que tá no limite, não dá mais, para. Não dá mais, para. Agora aqui, ó, a gente pode vir com uma costura fazendo um meio nessa carteira. Fazendo ela vincar aqui, ó, sabe? Pra sempre. Ó, ele tá bem amarrotadinho. Então, eu vou ligar o ferro e vou passar isso tudo para que ela fique bem alinhadinha. Gente, uma carteira muito legal, muito facinho de fazer, né? E aqui, gente, você pode aumentar o tamanho que você quiser, sabe? Você pode vir com uma carteira maior, você pode pôr mais divisórias. Lembrando só que quanto mais grosso, mais difícil de desvirar, né? Ok? É isso, meninas. Quero saber se vocês gostaram ou não. Porque a carteira é essa. Vamos lá ver se vocês gostaram ou não. Deixa eu ver. Adoro seus truques, a Marta falou. Obrigada, Marta. É isso, meninas. Acabamos. Temos essa carteirinha aqui. Agora é passar... Vocês viram que é só com o ferro. Então, a gente pode vir fazer uma costura central aqui, se você quiser, pra assentar esse forrinho e deixar ele preso, ou não, mas com o uso a carteira vai ficar no lugar, tá? E aí, a gente vai colocar o forrinho aqui, esse forrinho aqui pra fora, ó, e vamos fechar. É importante colocar ele aqui, ó, com meio centímetro aqui, ó, ir pra máquina e fazer uma costurinha. Você pode fazer à mão. Nossa, foi entrar bem no negócio. A gente pode fazer à mão, mas não tem necessidade porque ninguém vai ver. Um pequeno retrocesso aqui. Pronto, ó. Carteira finalizada. Carteirinha pronta para encontrar a sua nova dona. Shirley, obrigada, super linda, amei. Olha, a Lúcia tá em Paris, Lúcia. Obrigada, Mônica, obrigada para todos vocês. Dá para fazer no sentido no sintético? Rosi, não sei. Desvirar essa carteira desse tamanhozinho assim, ó. Tem que testar, Rose. Tem que testar, tá bom? Eu diria que alguns plásticos daria pra fazer, mas assim, sintético, que a turma usa hoje em dia, assim, 0,8, essas coisas, não sei se você consegue desvirar isso aqui, mas tem que testar, Rose. Se você fizer ela grande, você vai conseguir, com mais facilidade, sabe? Se você fizer ela grandona aqui, sabe? Se aumentar... Aí fica uma boca mais fácil, talvez desse, vou colocar menos estrutura, né? Mais pequenininha assim, menina. Testa aí, né? Não sei mesmo. Então, gente, muito obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui comigo, obrigada pela aula de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, fui!